Estimados irmãos e irmãs presentes aqui neste santuário consagrado a Nossa Senhora de Guadalupe, você que está sintonizado conosco, hoje nós celebramos a solenidade, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa celebrarmos esta solenidade? Esta solenidade tem as suas origens e nós, de certa forma, até já a conhecemos, esta origem, que está lá na Quinta-feira Santa, quando Jesus, junto com os seus discípulos, celebrou a última ceia, a máxima ceia, porque é a expressão do seu máximo amor em caminho em direção ao Calvário, a doação ali na cruz. Por isso Jesus institui o memorial da sua permanência entre nós. Por isso que nós ouvimos no Evangelho de São João, no capítulo 6, que é o longo discurso de Jesus acerca do pão da vida, para permanecer entre vós. Então quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. A origem da festa de Corpus Christi, então, está lá. Mas ao longo da caminhada da nossa igreja, de mais de 2000 anos, ela teve, por assim dizer, esta grande expressão, como nós a conhecemos hoje, Brasil afora, mundo afora. Nós iremos ver tantas e tantas ruas enfeitadas por onde Jesus irá passar, e nós igualmente em procissão para adorarmos o Senhor nesta manifestação pública de fé. É o único dia no nosso calendário litúrgico que Jesus sai do templo, sai da nossa igreja, do tabernáculo, do sacrário, para ir às ruas, para ir ao encontro, simbolizando que Deus sempre está ao nosso encontro, Deus que vai ao encontro da sua ovelha perdida, do seu filho, da sua filha perdida. Esta festa, ela tem início então no século XIII, mais ou menos, com um movimento eucarístico que começara justamente para que os fiéis pudessem compreender cada vez mais o verdadeiro significado da Eucaristia. Diz que o Papa Urbano IV, que era o Papa da época, desejoso então de levar esta festa, essa solenidade para todo o orbe, para toda a igreja, ele chamou 2 grandes santos para compor a liturgia, Santo Tomás de Aquino e São Boaventura. Diz que quando eles se reuniram diante do Papa, o Papa pediu para que Santo Tomás de Aquino começasse a ler em voz alta os textos que ele havia composto. E após Santo Tomás de Aquino ler estes textos, diz que os biógrafos falam assim, que São Boaventura rasgou a sua composição, porque ele não queria competir, e devido à beleza dos textos litúrgicos para a solenidade de hoje, são os textos da Santa Eucaristia, da Santa Missa de hoje, e também os textos que estão presentes no ofício divino, na liturgia das horas. Todos estes são composição de Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino fala que inefável é o mistério do Senhor, que assumindo a nossa condição, assumindo a nossa natureza, se deu totalmente corpo e sangue, alma e divindade. É este o mistério que nós professamos acerca da Eucaristia. Na Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos unidos ao Cristo
e igualmente estamos unidos a todo o corpo da Santa Mãe Igreja, porque Cristo é a cabeça e nós somos membros deste corpo. Então o mesmo corpo, o mesmo sangue que nós comungamos aqui, igualmente se comunga mundo afora. Estamos unidos a toda a humanidade, a todos os irmãos e irmãs que comungam do preciosíssimo sangue e corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão responder agora: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A força das palavras. Nós dizemos ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós utilizamos na nossa língua portuguesa o superlativo para dizer ao Santíssimo, ao Santo dos Santos, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Diviníssimo, porque Ele, sendo Deus, quis permanecer conosco de uma forma tão simples, tão singela, no pão, na espécie do pão e nas espécies do vinho. E para nós, muitas vezes, eu já encontrei algumas pessoas falando: padre, eu tenho dificuldade de compreender o mistério. E de fato o mistério a gente precisa contemplar. O mistério, ele não é explicado, mas ele é vivenciado. Assim, o mistério da Santíssima Eucaristia, meu irmão, minha irmã, ele deve ser contemplado sobre o olhar da nossa fé. Nós não vamos conseguir jamais apreender, capturar o mistério pela razão, pelo intelecto ou pelos sentidos. Veja, quando os nossos sentidos estão próximos desse mistério, como nós estamos participando, nós olhamos para o corpo e sangue de Jesus e vemos o corpo e sangue de Jesus. Aparentemente, ele nos engana. Quando nós experimentamos, saboreamos o corpo e o sangue de Jesus, nós comungamos, nós sentimos ali o sabor de pão e o gosto de vinho. Quando nós tocamos a hóstia, e aqui é belíssima essa expressão hóstia, ela tem origem lá entre os latinos para dizer exatamente a vítima, em diversos sentidos, e que nós cristãos também nos apropriamos deste conceito, porque Jesus é a vítima das vítimas, que se entregou por amor a toda a humanidade, em resgate de todos. Por isso, hóstia significa vítima. E Jesus é o Cordeiro imolado, é o sacrifício perfeito, único, não há outro. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, o tato, quando nós tocamos na hóstia, Jesus consagrado, tem o aspecto de pão, tem o aspecto de vinho, mas os nossos sentidos nos enganam. Somente um dos sentidos é capaz de fazer-nos adentrar neste mistério para contemplarmos: o sentido da audição. Quando nós participamos da Santa Missa, toda a Eucaristia que participamos, o sacerdote nos diz: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Não é simbologia, é presença real. Eis o mistério da nossa fé. Estamos diante do máximo e supremo mistério que nos eleva para junto do Pai.
oblação, doação plena. Por isso que a Eucaristia na nossa vida é dom de amor, é gratuidade. Neste admirável sacramento, todos os pecados são perdoados. Nós crescemos em graça e a nossa alma é plenificada de todos os dons espirituais. Na primeira leitura de hoje, o livro do Deuteronômio, no capítulo 8, faz esse resgate da história do povo que marchava em direção à terra prometida, as promessas de Deus que eram concretizadas. Durante 40 anos este povo peregrinou, e 40 na Sagrada Escritura é um número simbólico para dizer este tempo de peregrinação, este tempo de prova. Nós também estamos neste tempo de prova, meus irmãos e minhas irmãs. Nós também passamos pelo deserto da vida. É um deserto existencial, não apenas como uma dimensão geográfica, um espaço, mas é a dimensão da nossa própria vida pela qual nós passamos. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós compreendemos que o Senhor faz história junto com o seu povo. O Senhor que não deixou faltar o alimento, mas um alimento naquele tempo, alimento terreno, o maná, que caía para cada dia. Agora não mais, é o maná, mas é exatamente o pão dos anjos que se fez pão dos homens, para a nossa salvação, para a nossa redenção. Grande é este mistério, meus irmãos e minhas irmãs, que nós participamos. Nós não assistimos como meros espectadores, mas nós participamos. Até mesmo em muitas situações em que nós não podemos comungar do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos participando do seu mistério. Quantas e quantas vezes você vem até Jesus diante do Santíssimo Sacramento do altar e ali se ajoelha e faz a sua adoração. Faz ali o seu momento de conversa íntima com o Senhor, porque você sabe que ali está Jesus. É presença real. O meu Deus aqui está. Por isso que em todas as nossas igrejas, quando nós temos o sacrário, o tabernáculo, lá está uma vela, uma lamparina, uma luz acesa, indicando esta presença de Jesus que ali está, para ser adorado. Este mistério de tão grande que o é, nós então só compreendemos de joelhos. É através desta atitude de humildade, de se colocar diante do mistério para contemplá-lo, que com o joelho no chão nós podemos vivenciar no nosso coração esta sublimidade, esta preciosidade. No Evangelho de hoje, Jesus diz tantas coisas importantes, mas uma delas que eu gostaria de enfatizar nesta liturgia de hoje é no versículo 54, capítulo 6 de São João, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Jesus não disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Jesus diz: tem a vida eterna. Presente do indicativo, indica concretamente, agora, neste momento, nós já possuímos a vida eterna. Não é um futuro condicional, não é terá, mas é tem aqui, já e agora. Nós muitas vezes não temos consciência disso. Por isso que tantos milagres eucarísticos
em diversos momentos da história, nos mostram exatamente isso. Não é possível, meus irmãos e minhas irmãs, ainda que já fosse tentado por diversas vezes fazer isso, por exemplo, o milagre de Lanciano, quando se levou para uma investigação e a conclusão foi: olha, é sangue do tipo AB, a hóstia que se transformou num pedaço de carne faz parte do miocárdio e também sangue AB. Mas isso é do ponto de vista científico. E para muita gente ainda não é suficiente saber deste inefável mistério, saber desta grandeza que o Senhor quis permanecer conosco, de que o Senhor se doou em alimento para a humanidade. Para os fracos, eis o pão da vida. Para os tristes, eis a bebida da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta solenidade hoje de Corpus Christi, nós queremos pedir: Senhor, dai-nos intimidade com o Teu corpo e o Teu sangue. Vamos repetir esta frase orante? Senhor, dai-nos intimidade com o Teu corpo e o Teu sangue. Mais uma vez. Senhor, dai-nos intimidade com o Teu corpo e o Teu sangue. Que seja exatamente a Eucaristia a força que vem do alto, permanece conosco, nos sustenta não somente para esta vida, mas nos dá a salvação da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, para a vida eterna que há de vir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.